bati o meu nariz e agora, doutor? Então, eu sou o Dr. Thiago Bodanese, cirurgião plástico. Eu vou te explicar uma situação que é muito frequente aqui no consultório de cirurgia plástica. O paciente vem com o nariz desviado, nariz torto, ou aquele carocinho, ou mesmo com uma deformidade na ponta. A gente na conversa interroga se o paciente já teve algum trauma no nariz. Muitas vezes o paciente acaba não recordando, mas na conversa, aos poucos, doutor, mas na minha infância realmente eu caí uma vez, posso ter batido o nariz, ou realmente tive um trauma com alguém, ou tive uma situação que pode ter ocasionado uma fratura nasal antiga. Nesse caso, não é uma alteração do nariz genética, mas sim uma alteração adquirida. Quando acontece uma fratura nasal, se você procurar o seu médico logo no início, podemos sim, muitas vezes, alinhar o nariz dentro do possível e corrigir esse nariz de uma forma mais adequada e com uma recuperação mais rápida. Quando esse trauma passa por semanas, meses ou até anos, que esse nariz já está consolidado, esse nariz não vai mais alinhar, gente. A gente precisa fazer o que chamamos de rinoplastia reparadora ou até rinoplastia estético reparadora. O que é isso? A gente precisa realmente agora abrir o nariz de uma forma que consigamos reestruturar esse nariz e corrigir as deformidades do nariz. Como, por exemplo, se o nariz ficou torto, em alguns casos pode sim simplesmente fazer a refratura e alinhar o nariz e ele consolida. Pode, mas nem sempre é assim. Muitas vezes precisamos fazer uma rinoplastia reparadora, ou seja, abrir o nariz, refraturar, reposicionar o nariz, corrigir outras alterações que possam ter sido adquiridas ou mesmo já presentes no nariz, como por exemplo, dificuldades respiratórias, como por exemplo, alterações na ponta nasal, como por exemplo, quando você passa com o passar dos anos o envelhecimento, vai mostrando a ponta nasal mais baixa e com o sorrir, o músculo depressor aqui, ele traciona essa ponta para baixo, fazendo com que a ponta caia. Em alguns casos, o nariz também ele não é um nariz harmônico para o seu rosto. Isso diferencia entre homens e mulheres. Então, precisamos avaliar o rosto no geral, para avaliar se aquele nariz está muito grande para o rosto, ou está desviado, ou está caído, ou está disfórmico. Em alguns casos também, precisamos avaliar também a questão do queixo. O perfil é fundamental, a gente precisa ter essa harmonia com o queixo. Muitas vezes a gente precisa trabalhar também o queixo nesses pacientes. Então, fica a dica. Você que sofreu um trauma no nariz ou que tem uma deformidade nasal e procura corrigir isso, porque isso está te incomodando, está dificultando você para bater fotos. Muitas vezes os pacientes se queixam assim, doutor, eu viajei e eu não gostei das minhas fotos. Por quê? Não tirei foto. Ou mesmo não gostei porque o meu nariz tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Podemos corrigir dentro do possível através de uma rinoplastia, uma cirurgia rápida, eficaz, segura, que vai sim poder transformar a sua vida para melhor, melhorando a tua autoestima. Claro que é importante seguir as orientações pós-operatórias, como por exemplo, manter a cabeceira elevada, um gelinho em volta do nariz, compressas frias, muitas vezes precisa de algum analgésico, antibiótico ou mesmo spray nasal, depende de cada situação. Mas fica a dica que existe sim tratamento para deformidade nasal. Não podemos garantir 100% de correção, mas dentro do possível sim, sempre procura se melhorar. Apesar de que nariz torto é uma das situações mais difíceis na cirurgia plástica de se corrigir, porque há uma tendência, infelizmente, com o passar do tempo, do nariz querer voltar para a sua posição original. Isso nos faz lembrar como uma memória de cartilagem da orelha. A gente faz a cirurgia, posiciona, mas se você soltar, a orelha tende a voltar. Então, por isso precisa se fazer uma cirurgia com a técnica, os cuidados pós-operatórios, as orientações médicas, sempre de forma correta, para chegar no melhor resultado possível.